Você sabe que Moisés, assim que ele nasceu, ele foi colocado num cesto na hora em que a filha do faraó estava tomando banho no Rio Nilo. Então, eles viram o cesto, pegaram o cesto e tinha uma criança, era Moisés. Então, ela colocou o nome de Moisés porque ele veio do rio e criou Moisés. Então, Moisés viveu 40 anos no Egito. Seus primeiros 40 anos foram no Egito. E lá no Egito ele aprendeu tudo o que era de melhor. Era a sociedade mais avançada do mundo. Então Moisés pôde captar, ele pôde aprender, ele pôde receber a instrução mais apurada que havia na época, em todo o mundo. Porém, Deus já estava preparando Moisés. Deus já estava de olho em Moisés. Por isso, ele foi preparado e muito bem preparado lá no Egito. Aí depois, quando Moisés completa 40 anos, o que acontece? Ele vê uma injustiça sendo feita a um hebreu. Ele defendeu esse hebreu e matou o egípcio que estava infringindo a lei, ou melhor, estava punindo aquele hebreu. E o que aconteceu? Moisés saiu em defesa do hebreu e matou o egípcio. E aí o que aconteceu? Ele ficou com medo de ser morto por Faraó e fugiu do Egito e foi para o deserto. E isso também estava nos planos de Deus. Quer dizer, os primeiros 40 anos de Moisés foram anos de ouro, não é? Anos de alegria, de prazer, anos de ciência. Moisés não tinha problema, porque ele era tido como filho da filha de Faraó. Provavelmente ele seria até um faraó, se continuasse lá. Mas, com a morte do egípcio, ele fugiu e foi para o deserto. Também estava dentro do plano de Deus, agora ele enfrentar o deserto. Então, Moisés ficou no deserto mais 40 anos. E no deserto, foi justamente o oposto do Egito. No deserto, Moisés teve que trabalhar, teve que lutar, ele teve que gemer, ele teve que enfrentar as dificuldades do deserto. Ele teve que aprender o que significa viver no deserto. O deserto era tribulação, era adversidade. O que ele tinha de conforto lá no Egito, agora ele tinha de desconforto no deserto. Era a tribulação de Moisés. Mas também era para prepará-lo para aquilo que Deus viria fazer através dele. Então verifique, minha amiga, meu amigo. De repente você está no Egito, está curtindo a fé cristã, você está, adorando, amém, graças a Deus. Mas, se você tem ou está nos planos de Deus, você pode ter certeza que você vai ser levado para o deserto. Para quê? Para você ser preparado. Você tem que ser preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Foi o que aconteceu com Moisés. 40 anos viveu no Egito. Segundo 40 anos, ele viveu lá no deserto. Quando ele completou 80 anos, aí Deus chamou. Deus o chamou para livrar o seu povo de Israel, lá da escravidão egípcia. Moisés conhecia bem os egípcios e Moisés conhecia muito bem o deserto. Então, Moisés tornou-se um homem super experiente. Super experiente.
Então, com 80 anos e com toda aquela experiência, Moisés foi o único capaz de libertar o povo de Israel da escravidão egípcia para a terra prometida. Mas ele teve que enfrentar o deserto, as tribulações, as angústias, as aflições. Ele teve que enfrentar o sofrimento, amarguras, enfim, ele teve que gemer, mas ele aprendeu. Então Deus, na sua infinita e gloriosa sabedoria, permite que nós passemos estas fases da nossa vida cristã. São fases extremamente importantes para a nossa conquista da terra prometida.